Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos. E vamos nos ligar a esta espiritualidade amiga e protetora. Todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo, mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por abertas nossas atividades da noite de hoje. Na noite de hoje é com prazer que temos a nossa irmã Graziela, ela veio da Veneza, é também a presidente, né, ali do Chico Xavier, aqui de Criciúma. E não sou, eu estou. É. Daqui a pouco alguém pega. Então, vamos vibrar para que ela encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite. Essa voz delicada, né? É uma maravilha, né? Tudo bom, gente? Vejam só. Começando o ano, é o primeiro mês, só o primeiro mês de 2019, né? Estamos só em janeiro. E aí, o que nos aguarda este ano? Qual a nossa proposta para este ano de 2019? A gente está trazendo esta noite o tema Jesus, o semeador de esperança, porque nós acreditamos que quando nós temos as nossas aflições, é no Evangelho de Jesus que nós encontramos o bálsamo de que necessitamos. Mas antes de nós irmos para o tema propriamente dito, este é o mês de aniversário desta casa. E está completando 31 anos, né? E é tão bom a gente chegar aqui e ver tudo pronto, né? Tem uma música, eu acho que é do Caetano Veloso, que diz assim: todo mundo gosta do afoxé, o trabalho que dá para fazer é que é. Então, é tão bom a gente chegar aqui e encontrar tudo pronto e a gente não se dá conta de como foi a caminhada até aqui, né? Nós temos ainda, da primeira turma, ainda, a nossa irmã Cássia, a nossa irmã Maria Esther, e é bacana demais a gente poder comemorar e perceber que a casa, ela está sempre aberta e pronta para atender. E cabe bem no nosso tema de hoje, porque a primeira pessoa a ser socorrida nesta casa, vocês devem pensar que são vocês, né? Ai, porque eu chego em aflição, né? Ai, porque esses trabalhadores maravilhosos, mentira. Os primeiros aflitos, os primeiros atendidos, somos nós trabalhadores. Nós somos atendidos em primeiro lugar. Por quê? Porque quando nós estamos bem, nós podemos oferecer o nosso melhor. E nós, trabalhadores, somos como qualquer pessoa aqui na Terra.
Temos necessidades, temos aflições, temos doenças mentais, doenças espirituais, doenças da alma, doenças do corpo. Temos muitas necessidades. Então, vamos começar o ano agradecendo pela casa, pela oportunidade de aqui estarmos. E vamos acabar com essa ideia de que a gente vem aqui porque as pessoas que aqui estão são perfeitas e que vão nos auxiliar. Está errado. Não existe perfeição. Perfeita é a doutrina espírita. Mas nós espíritas, o meu pai usava uma expressão, ele dizia cramenha, né? Ele queria dizer sacramento, né? E ele falava, uma expressão do dialeto, então ele dizia cramenha, quer dizer, não compare, não espere muito, deixe acontecer, faça a sua parte. Pensando nisso, nós vamos falar de esperança. Nós vamos começar lembrando uma lenda grega que diz que Pandora era uma princesa. Ela era uma princesa da Grécia Antiga e ela recebeu dos deuses, por ocasião do seu casamento, uma caixa lindíssima, um jarro. Era uma peça maravilhosa. E ali foram colocadas algumas coisas que eram importantes, mas que ela não deveria abrir. Mas Pandora foi vencida pela curiosidade. E um belo dia, ela quis dar uma espiada no que havia dentro desse jarro belíssimo. E daí saíram os grandes males que assolam a humanidade. As inquietações, as doenças, a loucura. Tudo aquilo que nós podemos pensar que possa trazer aflição para as nossas vidas. Os nossos vícios, os nossos defeitinhos, bem pequenininhos, porque os meus são pequenos, os maiores são os dos outros, né? E quando Pandora se deu conta, ela imediatamente quis fechar aquela caixa e só ficou nessa caixa a esperança, porque ficou presa num detalhe que tinha nessa caixa. E a esperança, ela ali permaneceu, para que a humanidade compreendesse que, independente dos erros e das aflições, há algo melhor. E nós vamos falar de esperança, lembrando que a esperança é um substantivo feminino, né? Mas, usando também, mais uma vez, aí uma expressão italiana, mas será que a função da esperança, o que a esperança nos oferece é para este dolce far niente, quer dizer, eu paro, espero, deixo acontecer e basta. Porque o substantivo é aquilo que dá nome, né? Então, eu vou esperar que algo aconteça. Os filósofos mais novos, mais jovens, mais modernos, eles têm usado diversas formas de falar. Por exemplo, a gente vê assim, a gurizada, eles usam uma expressão muito legal. Eles dizem assim, sextou. Né? Quer dizer, eles vão usando as expressões e vão modificando. E os filósofos também têm trabalhado dessa forma. E eles têm usado a esperança e têm dito que a esperança, ela deve ser na nossa vida como um verbo, ou seja, uma ação de esperançar, que não é
cruzar os braços e deixar acontecer, mas realmente realizar. Como está na nossa imagem, degrau por degrau. É buscar. Quando a gente pensa numa doença física, e aí a gente vai ao médico e faz os exames e descobre, e o médico diz, você precisa fazer um tratamento, né? Se eu não fizer o tratamento, eu não vou melhorar. E é isso que nós precisamos entender, que a esperança, ela requer de nós a busca. Ela requer trabalho. Ela requer disponibilidade para que nós possamos realmente realizar e ver concretizada a esperança. Sem isso, é impossível. Sem isso, seria o mesmo que dizer assim, eu espero ganhar na loteria. Certa vez uma pessoa dizia para mim, de vez em quando, porque a gente vem de Nova Veneza, assim, sempre com o carro cheio, Graça, um dia eu ainda vou te dar um carro grande, uma van. E eu pensava, não sei nem para quê, né? Mas tudo bem. Aí eu dizia, tu gostaria de me dar uma van? Eu gostaria. Como é que tu vai fazer isso? Quando eu ganhar na loteria. E eu que não seguro as palavras na minha boca, e eu perguntei, tu joga? Não. Oh. Então, que esperança é essa? Né? Quer dizer, você quer, mas você não busca. Você quer, mas você não realiza. Né? A juventude, eu gostaria de passar no concurso tal, você estuda, se não estuda, cara, não adianta, né? Então, a esperança, ela não pode ser tratada apenas como um substantivo, ela tem que estar agregada à ação. Sem ação, a esperança perde o sentido. E nós temos, dentro do Evangelho de Jesus, ele fala o tempo todo de esperança. Na verdade, a vinda dele foi um tratado de esperança, mas quando nós nos deparamos com as bem-aventuranças, a gente entende que realmente o tratado de esperança para a humanidade está ali, dentro das bem-aventuranças. A gente foi pegando do Evangelho segundo o Espiritismo, então está ali no capítulo 5. Capítulo 5 trata do tema Bem-aventurados os aflitos. E quem são esses aflitos? Aflitos, gente, são aqueles que choram, são aqueles que se sentem injustiçados, são aqueles que são perseguidos, diz Jesus. E como é que o aflito, ele pode ter esperança? Primeiro, ele tem que se conectar através da prece, né? Através da prece. A prece é a conexão com a divindade. E não adianta querer pagar para que outro faça. Porque há muitos anos, em Nova Veneza, nós estávamos estudando. E um irmão, um mentor, a gente falava sobre a prece, e ele usou um exemplo que eu uso sempre quando eu quero falar sobre a prece. Ele disse que a prece, ela é como um guarda-chuva num dia de chuva. Pode sobrar alguns respingos, a gente pode se molhar um pouquinho, mas, de forma geral, nós estamos protegidos, né? Então, se eu choro, mas eu tenho a capacidade de dizer, Senhor, eu preciso de Ti.
o meu choro será diferente. Porque quando Jesus fala de chorar, ele não fala de nós nos colocarmos como vítima. Não é disso que ele está falando. Ele está falando daquele choro, daquela dor, mas daquela certeza de que esta dor tem algum motivo e de que há algo melhor depois. Que esta dor vai passar. Uma das palavras mais bonitas para mim da língua portuguesa é a palavra ainda. Parece tão pequena, tão insignificante. Mas a palavra ainda, ela vem coberta de esperança. Por quê? Porque a gente diz assim, ainda não aconteceu. Nós ainda não vencemos isso. Quer dizer, ainda não, mas poderemos vencer, né? E esta dor, certamente vai chegar o momento que ela vai passar. Mas nós temos que ter coragem, que é uma outra questão que, na verdade, ela trabalha a esperança em nós. É a coragem, é não desistir, é se manter na luta. E a resignação. Porque a resignação, ela é o quê? Ela é a aceitação. Não é que a gente tenha que aceitar tudo na vida. A gente tem que lutar, mas a gente tem que entender que vai passar. Porque travar uma luta contra Deus, contra Jesus, contra a humanidade por causa da minha dor, só vai acabar com que vai fazer com que essa dor se torne ainda maior. Porque nós sabemos que a raiva, ela é um veneno para quem sente. Quem morre é quem sente. Né? Alguém pode ter raiva de mim e eu nem sei. Estou nem aí para a raiva que o outro tem de mim. Né? Mas o mal que esse sentimento está causando naquela pessoa que está sentindo é terrível. E aí, a gente precisa entender que quando Jesus fala que os aflitos são bem-aventurados, ele está falando da reencarnação. Ele está dizendo, não é o fim. Porque toda a fala dele, ele fala disso. Ele fala das muitas moradas na casa do Pai. Ele fala que o reino dele não é deste mundo. Então, se não é deste mundo, se há algo melhor, nós precisamos confiar. Agora, nós temos que ter cuidado para não ficar esperando e dizendo assim, não, isso eu vou deixar para a próxima. Essa eu vou deixar para a próxima. Se nós podemos resolver agora. Né? Que é quando ele fala dos inimigos. Ele diz, reconcilia-te com teu inimigo. Aproveita que está agora, estás a caminho. Porque quanto ódio poderá ser desenvolvido, né? Nesse nosso tempo de espera até a próxima encarnação. Que poderá durar centenas de anos. Então, gente, nós precisamos estar atentos a essas aflições que nos assolam, para que nós possamos vencer estas aflições. E aí, a gente entende também, entendendo a reencarnação, que a nossa dor é a justiça das aflições. Porque não há dor que não se explique. Mas nós, graças a Deus, esquecemos. Porque se nós nos lembrássemos, dizem os espíritos, que nós ficaríamos corados da vergonha. Dos males que nós causamos. Então, precisamos compreender que toda dor pela qual nós passamos tem justificativa.
que nós tenhamos a capacidade de dizer, Senhor, muito obrigada, que eu saiba entender e que eu continue lutando. Que eu continue jogando na loteria da vida. Próximo. E aí, nós vamos para a próxima questão. Bem-aventurados os pobres de espírito, está no capítulo 7. Os pobres de espírito, na verdade, ele está falando sobre a humildade. Quando nós começamos a nossa fala, nós começamos falando sobre o trabalhador da casa espírita. Que é quem? É uma pessoa como qualquer um. Cheia de dor, cheia de aflição. Se vocês conhecerem trabalhadores que digam que são os melhores, meus irmãos, está errado. Não é verdade, Maria Esther? Não é verdade, Kátia? Porque não existe o melhor. Existem trabalhadores dedicados e que ainda assim são acometidos por influências espirituais negativas e que não é fácil de trabalhar. Porque ele diz assim, Jesus diz que quando nós conhecermos e trabalharmos a humildade, aí sim nós conheceremos a felicidade. Aí sim nós saberemos o que é felicidade. Que é muito além de um aumento de salário, é muito além de ver um filho que passou no vestibular, que é muito além de ver a casa reformada, né? A felicidade plena é aquela que existe em mim a partir do momento em que eu vejo nossos irmãos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, bem. Enquanto tiver alguém que não está bem, a gente não está pleno, a gente não está feliz. Eu sei que isso é mais para o povo de Nova Veneza e para o povo lá do Chico. Porque nós temos o orgulho que habita o nosso ser. Aqui não tem ninguém, né? Porque o orgulho, gente, faz parte da humanidade. E como é que a gente se coloca? A gente se coloca justamente como melhor. Para quê? O que isso me traz de bom? Na verdade, me traz muita responsabilidade. Porque se eu sou o melhor, eu tenho que ser o melhor sempre. Eu não posso ser o melhor uma vez. E daí? E daí tem aquele dia que a gente não acorda bem. Como é que vai ser? Hoje ainda passou sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre o bom humor. De como o bom humor interfere na nossa saúde. Né? Mas a gente não está bem todo dia. A não ser que aqui tenha alguém que esteja bem sempre. Né? A minha mãe, por exemplo, vou falar de novo dela, a minha mãe, ela agora tem acordado às 11 horas, ela acorda às 11 horas e quer escolher o cardápio. Para, né? Não faz assim. Eu digo para ela, Assuntinha, pelo amor de Deus. Né? Mas é assim, aí o que eu faço? Faço o que ela quer. Por quê? Para que eu vou brigar? Ela está com 84 anos, né? Ontem à noite, 9h30 da noite, eu disse, mãe, tu está com fome? Ai, sabe que eu estou mesmo? E o que tu gostaria de comer, mãe? Eu disse, minha mãe e minha neta são iguais ao meu filho, basta um olhar. Ai, se tivesse uma polentinha. Fiz a polentinha para ela. Gente, e meu braço continuou ali. Né? Porque assim, gente,
Que mal que vai fazer? Né? Fiz a polentinha, ela comeu, foi dormir feliz. Levantou hoje, 1h30 da tarde. E levantou dizendo o quê? Boa tarde. Eu disse, oi, boa tarde. Porque se nós não aproveitarmos este momento que nós podemos fazer isso, quando é que nós vamos fazer isso? E isso é ter humildade, gente. Porque eu poderia dizer assim, mãe, faz favor, para que eu não vou fazer. Não ganharia nada com isso. E o que Jesus nos promete a partir desta humildade, a partir do momento em que nós pudermos observar o nosso orgulho e pudermos reconhecer que este orgulho nos prejudica? O reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Meu reino não é deste mundo, né? É um lugar um pouco melhor, com menos aflições. Sigamos? Aí o capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Lá vem a simplicidade, porque Jesus fala da criança. Ele diz que aquele que se assemelha a uma criança, ou seja, tem simplicidade, tem bons sentimentos, né? Este sim é puro de coração. E aí o Evangelho nos fala muito da intenção. E a gente vai lá e pega os ditados antigos que dizem assim, de boas intenções o inferno está cheio de mentira. As boas intenções, elas contam muito. A equipe espiritual, na hora de analisar a nossa passagem pela Terra, essa equipe, ela conta muito qual foi a nossa intenção. Às vezes, diante daquele erro, daquela mágoa que a gente causou, se realmente a gente quis magoar, né? Ou se a gente fez aquilo sem pensar. Porque isto conta. Então, Jesus, ele fala dessa simplicidade, desses bons sentimentos, porque nós temos esta semente do orgulho, do egoísmo, semeado no nosso ser. Porque a gente tem um olhar muito para a gente se volta muito o olhar para a gente, para a nossa vida. Esta semana um amigo dizia, Graça, mas eu estou com uma dificuldade, porque a minha esposa, e eu tinha uma vontade de rir, né? Mas eu não ri, eu segurei. Porque daí o meu anjo de guarda, ele disse, fica quietinha, né? E, porque é assim, na verdade, é tão fácil falar do outro, né? Aí eu disse para ele, meu amigo, mas tu não estás se vendo? Porque tu não és diferente. Qual foi a minha intenção? Foi magoá-lo? Não. Mas foi trazê-lo para a realidade, para que ele se veja. Porque ver o outro é fácil, mas se ver é difícil. E neste capítulo está muito clara a lei de causa e efeito. Né? Quer dizer, se você faz o bem, você recebe o bem. Se você não faz o bem, você não recebe o bem. Então, é uma via de mão dupla. Foi daqui, vem de lá. E é disso que Jesus fala, porque ele diz, os puros de coração verão a Deus. E vocês acham que ver a Deus é ver a Deus fisicamente? Não. Isso não existe. Isso é impossível. Ver a Deus quer dizer sentir esta pureza a ponto de compreender que a humanidade, ela faz parte desta vida de Deus. Simples assim.
E a lei de causa e efeito, ela é séria e dura. E nós não temos como fugir. Próximo. Aí vem o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ai, quisera eu ser branda, com essa voz macia, de italiana polentuda, né? A gente não é. Mas, mais uma vez, vem a intenção. Nesse capítulo, gente, Jesus fala da afabilidade, da paciência para com as pessoas ao nosso redor. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, ele nem falaria, né? Para que ele ia ensinar se a gente soubesse? A tolerância para com o outro. Porque não é fácil. Viver é fácil, conviver é o desafio. Conviver é o ó do borogodó. É muito complicado. Porque conviver implica em aceitar o outro como ele é. E aí, aqui, a gente tem que pensar naquilo que Jesus nos diz com tanta clareza, de fazer ao outro o que nós queremos que façam para nós. Que nos façam. Desejar ao outro, né? O que eu gostaria que me desejassem. É fácil? Não. Não, porque nós nos colocamos num patamar acima. Sempre. Não os espíritas do Círculo da Luz. E também independente da religião. Espíritas, católicos, evangélicos, ateus, não importa. É da humanidade. Né? Se tu sabe um pouquinho mais sobre determinado assunto, então tu estás acima. Mentira, não está acima nada. Né? Eu digo que eu estudo. E a minha mãe, com um gesto, me ensina a caridade. Porque ela diz assim... Vai alguém lá para vender alguma coisa no portão, ela diz, compra. Mãe, mas... Compra. Essa pessoa não está roubando, está trabalhando. E aí me dá uma vergonha. Porque eu digo, olha só. Olha como ela ensina, eu estudo e ela pratica. Ai, que coisa séria. Né? Então, ele fala disso, porque ele diz assim, ó, que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Se eles herdarão a terra, eles serão chamados de filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem nesse ambiente? Quantas vezes nós temos que encher a boca d'água para não falar? Não uma nem duas. A gente usa a expressão matar um leão por dia. Às vezes a gente precisa matar 10 leões num dia. E daí? Vamos matar e ficar quietinhos. Aí vem o capítulo 9. Opa, desculpa. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é o último capítulo do Evangelho que abrange as bem-aventuranças. Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles seres que trazem em si a compaixão. A compaixão pelo outro. Perdoam, não é o meu caso. Perdoam com facilidade. E eu acho que é o caso de poucos aqui. Desculpa falar. Por quê? Porque como é que a gente vai perdoar se a gente nem erra, né? Fala sério. Nós, mais uma vez, nos colocamos num patamar acima. Como é que nós vamos perdoar se quem erra é o outro? Mas ele fala disso. Jesus diz, sê misericordioso. Perdoe
perdoe, não leve consigo os ranços, os amargores, porque isso te maltrata. Porque isso te torna inferior. Aí ele pede para a gente: não julgue. Nesse capítulo ele fala sobre a prostituta. Não julgue, não julgue. A gente julga a roupa, a gente julga o comportamento, a gente julga o que a pessoa tem, a gente julga as coisas que ela fala, porque ela torce para esse time de futebol, porque ela é daquele partido político, porque ela gosta do fulano de tal. Ainda bem que há variedades, né? Porque se não tivesse variedades, o que seria, gente? Que graça teria a vida? Nenhuma. Para que aprender se não tem opção? Então nós temos que ter cuidado com isso. Para que nós possamos, daí sim, nesse tratado de esperança de Jesus, obter a misericórdia. Porque lá vem de novo a lei de causa e efeito. Eu faço e volta. Este é o tratado de Jesus. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar uma canção que foi escrita por Roberto Erasmo. E que fala deste homem simples, que veio com o objetivo de nos auxiliar, que nos mostra que há muito mais além daquilo que os nossos olhos veem. A letra está ali para que a gente cante junto. Os DJ lá têm que prestar atenção para passar, hein, meninos? Já pensou se a gente não diz uma coisa dessa? Então vamos lá. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, num renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. La 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 la.
Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui lá, 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 não passou e vai resistir. Lá, 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 flores. Lá, 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 e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, lá, 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 não passou e vai sempre existir. Lá, 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 flores nos lugares que pisou. E o caminho certo pra seguir. Lá, 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 lá. É um coral, a casa está pronta, só falta o maestro. Show de bola. Parece tão simples, né? Uma poesia como o próprio Evangelho, como as próprias bem-aventuranças, que são uma poesia, realmente um tratado de amor. E Roberto e Erasmo conseguem colocar nesta canção a esperança da presença de Jesus em nossas vidas, a esperança de que não se pode cruzar os braços, que ainda há tempo, que nós façamos. Este é o convite de Jesus. Chega de esperar, vamos esperançar, vamos trabalhar para que nós possamos vencer nossas diferenças, nossas aflições, os nossos defeitinhos, né? Com carinho, devagarinho, porque são pequenininhos mesmo, para que a gente possa ver no outro realmente um irmão, com as mesmas necessidades que nós. Que este Jesus que é misericordioso, zele por nós. Muito obrigada, que assim seja. Agradecemos assim a nossa irmã Graziela pela mensagem da noite, que possamos fazer a nossa reflexão interior e vermos aonde estão os pontos nevrálgicos das nossas existências, aonde temos que fazer as mudanças nas nossas vidas. E vamos pedir agora pela magnetização das nossas águas, que as energias salutares possam recair sobre elas, aonde possamos refazer o corpo físico e o corpo espiritual. Pedir também pelos nomes que se encontram nas urnas, de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram num leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos esses irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na Tua casa de amor,
conhecendo o teu evangelho, procurando colocá-lo nas nossas vidas. Volta e meia tropeçamos, mas as tuas mãos amigas estão sempre a nos auxiliar, a levantar, porque tu sempre estás conosco. E vamos então, neste momento, nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energia. E a espiritualidade amiga está a envolver cada um de nós neste momento com as energias para o refazimento dos nossos espíritos combalidos. Pela tua paz, pelo teu amor, Senhor, que neste momento a espiritualidade envolve a cada um de nós. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos, num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, dos protetores, nós agradecemos a proteção e damos por encerradas nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.